versículo de número 5. Só a primeira parte. Versículo de número 5. 1:5. Só essa primeira parte. Por esta causa te deixei em Creta. Amém. Pode tomar seu assento. Tito é uma das cartas mais íntimas escritas no Novo Testamento. É uma das cartas que a gente costuma falar na teologia das cartas pastorais. Mas diferente de Timóteo, que tem também um conceito bastante íntimo, a carta a Tito ela tem uma conotação mais ao ponto. Com Timóteo, Paulo vai explicando as coisas, vai sendo mais extenso, mas com Tito, ele quase que praticamente vai direto ao ponto. Tito chega a ser, no entanto, apesar de uma carta íntima, é uma carta também de trabalho, de serviço. É uma carta profissional, se eu pudesse falar assim. Está falando sobre tarefas que Tito tem que fazer. E é interessante, isso aqui saltou aos meus olhos enquanto eu meditava na palavra de Deus no dia de hoje, essa expressão de Paulo para Tito. Por esta causa te deixei em Creta. Isso faz para a gente, remete ao nosso coração, uma realidade muito grande que eu e você precisamos ter. Existe um motivo para a gente estar onde a gente está. Nós não estamos colocados, destacados, separados por Deus para, consagrados por Deus, estabelecidos em algum lugar por uma motivação qualquer. Existe uma causa, existe um porquê. E esta causa e esse porquê, ainda que ele se manifeste através de eventos e mãos humanas, nós precisamos crer no nosso coração que, em última instância, quem nos colocou no lugar onde nós estamos, quem fez nós chegarmos ao lugar que nós chegamos, quem estabeleceu a nossa vida para estar onde ela está, se nós entregamos por livre-arbítrio a nossa vida na mão do Senhor, quem fez isso na nossa vida foi o Senhor. Foi o Senhor. É Ele que tem nos ajudado. Agora, é interessante essa questão do livre-arbítrio, Porque algumas pessoas falam assim, pastor, se livre-arbítrio é verdadeiro, por que eu estou vivendo coisas ruins que eu não escolhi para mim? Eu não escolhi viver essa circunstância para mim ou aquela circunstância para mim. Mas para você que é crente, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo no seu coração, quando você tomou a decisão no seu coração de servir a Jesus e de andar nos caminhos do Senhor, você entregou a sua vontade a Ele, porque você falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade em mim agora. Mas por que Deus então, na sua vontade, faz a gente passar por momentos difíceis? É porque os momentos difíceis que Deus nos faz passar, nos molda para as etapas que nós estamos vivendo. A carta de Paulo a Tito, ela vai descrever alguns embates que Tito estava tendo naquele lugar. Ela vai demonstrar que Tito estava tendo algumas dificuldades e Paulo vai descrever. Mas acima de todas as dificuldades, acima de todas as circunstâncias, acima de todas as motivações pormenores que ele poderia estar vivendo, a maior realidade dessa carta é que existe uma motivação pela qual Deus estabeleceu Tito em Creta. Por esta causa te coloquei em Creta. Isso faz uma alusão ao nosso coração para que nós possamos descansar. Porque o trabalho que Deus está esperando nas nossas mãos, o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, passa pela nossa submissão a cumprir a vontade de Deus no lugar onde nós estamos. Porque tem uma vontade nossa para viver em Deus, na verdade? Nós queremos viver algumas coisas no Senhor. Mas o Senhor quer que pessoas vivam coisas nele através de nós. Já parou para pensar nisso? Nós queremos viver experiências no Senhor, mas o Senhor quer que pessoas vivam experiências com Ele através de nós. O Senhor está investindo a nossa vida para que pessoas alcancem a misericórdia de Deus através da nossa vida. Eu gosto de lembrar para isso da chamada de Moisés. Moisés, o clamor do meu povo, Êxodo capítulo número 3, o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. Eu tenho ouvido eles falarem a respeito dos seus defratores, dos malfeitores que estão sobre eles. Então é o seguinte, Moisés, eu agora desci para livrar e você vai lá. Ou seja,
A chamada de Moisés, eu repito isso muitas vezes, não diz respeito a Moisés, diz respeito ao povo. A chamada de Moisés não apontava para o seu próprio umbigo, para a sua própria vontade, para as coisas que Moisés queria fazer, para as experiências que Moisés queria viver, não. A chamada de Moisés apontava para a misericórdia de Deus sobre o seu povo. E Deus agora, na sua infinita sabedoria, destaca Moisés. E Moisés é destacado para cumprir a vontade de Deus. E aí que está, né? Por essa causa, Tito, foi que eu te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam. Tem umas coisas para você fazer ainda, meu amigo, né? Para que você chegasse, você concluísse o trabalho pelo qual eu te chamei para fazer. E de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. E aí ele dá a ordem dos presbíteros como ele deveria ser, mas no versículo de número 10, Paulo, ele descreve a situação de Creta. Ele descreve a situação do pessoal que ele está vivendo. E aí chega mais um ponto. Sabe, de vez em quando a gente fica contrariado pelas situações que nos cercam no ministério. Pelas situações que nos cercam na jornada cristã, pelas situações que nos cercam na caminhada com Deus, né? Porque o versículo 10 vai dizer assim: porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão. E ele fala assim: olha, o lugar que você está vivendo está cheio de pessoa problemática, e principalmente aqueles que deveriam dar exemplo. O lugar que você está vivendo está cheio de pessoas contrárias à sua mensagem, e principalmente aqueles que deveriam estar de acordo. O lugar que você está vivendo, as pessoas que você está tendo contato, a maioria delas, boa parte delas, são pessoas que eles te causam dificuldade, e era justamente as pessoas que deveriam facilitar. É a dificuldade que Tito está vivendo. E Paulo não está dizendo assim: ô Tito, você está reclamando de dor de barriga cheia. Ô Tito, tá cheio de gente, aproveita o pessoal que está com você, mas não, ele concorda, ele descreve a situação, né? E ele ainda disse assim: ó, esse pessoal você devia, convém que tapar a boca, esse pessoal devia calar a boca, né? Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Olha, além de eles não te ajudarem, eles estão de casa em casa atrapalhando o seu trabalho. Além de eles não estarem a favor de você, além de eles não serem pessoas que cooperam com você, além de eles não serem pessoas que dão a mão com você e vivem o sonho de Deus, que Deus colocou no seu coração para ver para esse lugar onde Deus te plantou, não, eles vão de casa em casa, causando mais problema. E por que eles fazem isso? Por torpe ganância, ou seja, o que eles querem é ruim. Tem muita gente, irmão, que acaba se juntando, às vezes o plano que nós temos de viver para com Deus, e se aproximam de nós nesse momento, para em vez de nos ajudar, não, eles querem ter o controle da casa. Eles querem o microfone. Eles querem o povo. Né? Eles querem ter o controle do povo. Quantos obreiros já passaram em igrejas que a vontade dele não era servir o povo, era ter o controle do povo. Aqui nessas congregações que a gente tem aqui em volta de nós, né, há muito tempo atrás, não dá nem mais para lembrar disso, né? Mas quantas vezes obreiros auxiliares chegaram aos nossos dirigentes, dos vários que passaram aqui, dos irmãos abençoados que dirigiram as nossas igrejas aqui na Califórnia, né? Auxiliares se aproximaram deles com agenda. Eles não queriam ajudar. Eles iam de casa em casa, falando sandices, trazendo problemas. E eles faziam isso porque eles tinham uma agenda ruim, uma torpe ganância. Você sabe, você ter ganância, você querer alcançar problemas, não é a questão. Não é o problema em si. O problema é a torpe ganância. A motivação pela qual você quer alcançar objetivos. A motivação pela qual você quer alcançar os lugares. E aqui chega para mim uma das partes que eu acho mais interessantes desse texto. Um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Meu Deus!
O Paulo aqui, ele está falando o seguinte, olha, o conhecimento popular a respeito dessas pessoas que estão aí com você, o que as pessoas do mundo dizem a respeito deles, é que eles são sempre mentirosos. Está falando do testemunho público, secular dessas pessoas. Sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. E aqui o 13 para mim é a parte mais cômica disso. Esse testemunho é verdadeiro. Eles são assim mesmo. Paulo está concordando que a circunstância pela qual Tito está envolvido é contrária a ele. Paulo está concordando que a situação pelo qual Tito está passando é contrária a ele. Mas eu quero lembrar para você o começo desse texto que a gente começou a ler hoje. Por esta causa te coloquei em Creta. Eu coloquei você aí por conta desse problema mesmo. Eu te chamei para esse lugar difícil, árido, complicado, por essa causa mesmo. Você foi levantado num lugar de contrariedades por essa causa mesmo. Não é contrária à sua situação, é em favor da sua situação. Então, Tito, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Versículo 1 do capítulo 2, Tito muda o tom. Olha, vamos concordar, Tito? A situação que você está vivendo é ruim. O lugar que você está vivendo é contrário, mas a sua missão é a mesma. Olha, Tito, a sua missão, ela é consertar isso aí, é você trazer as pessoas ao arrependimento, mesmo que elas sejam contrárias com você. Essa é a sua missão. Esse é o lugar onde você está. Agora, quanto a quem você é, uma coisa é a sua missão, outra coisa é o lugar onde você está, mas quem é você? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você, Tito, fica na posição. Quanto ao que você é no seu coração, não arreda o pé do seu propósito. Como homem de Deus, como valente do Senhor, como pessoa chamada, como homem levantado por Deus, como pessoa empretada pelo Senhor para cumprir um propósito, como pessoa separada por Deus para cumprir o projeto de Deus. Não saia do seu lugar. Tu, porém, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os problemas, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. No amor, na paciência, né? Exorta os jovens. Olha, cuidado com os mais velhos. Fala para as mulheres ensinarem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e viverem a bênção na sua casa. Agora, por que tudo isso? A gente já está terminando. Versículo de número 11. Por que toda essa insistência? Porque eu preciso de manter a minha posição por conta da minha missão, inclusive na contrariedade da vida. Versículo 11, e para mim um dos mais bonitos do Novo Testamento. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aqui é a maravilha. Sabe os cretenses que dão problema? A salvação é para eles. Sabe as pessoas da circuncisão que estão atrapalhando você fazer o seu serviço? A salvação é para eles. Sabe esses mais velhos que você tem que ter cuidado com eles? A salvação é para eles. Sabe essas pessoas que estão tendo as suas casas infiltradas e ouvindo um monte de mentira? A salvação é para eles. Sabe as mulheres mais velhas e as mais novas? A salvação é para elas. Sabe os jovens? A salvação é para eles. Tito, sabe você? A salvação é para você. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens têm acesso a essa salvação. É por isso que você não pode arredar o seu pé da missão que Deus te chamou. É por isso que você não pode titubear, tropeçar, claudicar, repensar a sua chamada.
Apesar da dificuldade, meu querido Tito, foi por essa causa que eu te coloquei em Creta. Foi por causa disso aí. Não repense a sua chamada. Não ache que você veio para esse lugar que você veio para se tornar uma estrela. Ou então para se tornar uma pessoa influente no sentido humano da palavra. Ou se tornar uma personalidade no sentido da mídia social. Não. Você veio para cá para dar jeito nas coisas. Para influenciar pessoas, glória a Deus, para transformar vidas, para transformar lares, para trazer uma consciência às pessoas que estão vivendo nesse lugar, que ainda tem esperança para elas, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Terminando o capítulo 2, versículo 15, nós terminamos essa mensagem também. Tito, fala disso, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Tito, olha, não muda o assunto não, hein? Não vai no meio do caminho começar a falar de empreendimento. Não vai no meio do caminho falar a questão de obra de alvenaria. Não vai no meio do caminho falar sobre intelectualidade. Não vai no meio do caminho tentar uma outra profissão para você. Não, olha, fala disso. É disso aqui que é a sua conversa. A sua conversa é a respeito disso aqui. O seu trato é a respeito disso aqui. Eu gosto hoje que eu conversava com alguns amigos ali na academia das crianças e começava a conversar a respeito da eleição que está chegando, mas assim que tinha uma oportunidade, eu caía no meu assunto preferido. Eu falo disso. Eu falo a respeito do rei que vem, do rei que vai trazer salvação, do rei que vai trazer renovo, do rei que vai trazer esperança de verdade. A nossa esperança não está na eleição do dia 5, a nossa esperança está na redenção da nossa alma, pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Fala disso e exorta e anima. Anima as pessoas até essa expectativa. Anima as pessoas a andarem nesse caminho. E repreende com toda a autoridade. Se alguém desses que precisam dar nesse caminho começa a sair fora, ei, que Deus fala isso, tem autoridade para chamar a atenção. Porque por fim, quem te chamou, Tito, foi o Senhor. Então, ninguém te despreze. É impossível desprezar um crente, um pregador, um servo de Deus, um atalaia do Senhor na terra, que foi instituído pelo próprio Deus. É impossível desprezar alguém que tem um coração quente pela obra de Deus. É por isso que eu gosto daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse sobre a cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Quando chega a noite, ela brilha. Quando chega a noite, não tem desprezo sobre ela. Quando a noite vem, ela ilumina todos os povos e chama a atenção para que todos possam se chegar a ela e achar um lugar seguro. E esse lugar seguro é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, através da pregação da sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, e que você possa deixar com que essa palavra queime no seu coração e você viver na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar?